paz do Senhor, amém? É uma responsabilidade grande, mas eu creio que Deus, Ele proverá, amém? Como fui apresentado, o meu nome é Abraão Cosme, sou pastor no Ministério Igreja Internacional Só o Senhor é Deus em Angola, e realmente tive cá em dezembro e janeiro, 30 dias, vim visitar a minha esposa que estava por cá. Ela veio fazer uns exames, algumas consultas, alguns tratamentos. E eu agradeço a Deus porque ela foi recebida por essa igreja e ela sentiu-se em casa. Ela foi muito bem recebida. Para quem não sabe, era a pastora Elizabeth Costa, a mulher mais linda do universo. Eu espero que ela esteja a ver-me neste momento. Amém? Então, eu agradeço pelos cuidados que tiveram com a minha esposa, porque ela veio fragilizada porque era uma situação complicada. Mas ela aqui, ela recebeu o amparo. Amém? Por isso é que é muito importante a família em Cristo. Porque muitas das vezes a nossa família de sangue não está. A minha esposa é brasileira e ela não tinha familiares aqui. Tinha aqui o meu cunhado, a minha cunhada, o meu irmão, mas ela encontrou um amparo aqui nesta casa. Então eu sinto-me grato, muito honrado por poder estar aqui, por poder pregar a palavra. Agradeço esta oportunidade ao pastor Jacobo, que é preciso confiar na pessoa para dar o altar que Deus lhe entregou. Então eu creio que Deus quer falar algo à igreja do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus. Mateus 16. Mateus é muito fácil de encontrar, é o primeiro livro do Novo Testamento. Tenho que começar a dizer para que lado é que é, porque algumas pessoas tiveram dificuldades ontem em alguns básicos. E acho que em Mateus começaram por falhar, não vamos dizer quem falhou, mas em Mateus começaram por falhar. Foi uma grande bênção ontem estar aqui com a juventude. Mateus 16, 24. Vou pedir se alguém pudesse me trazer um copo de água natural, porque pregar não é fácil. Mateus 16, 24. Normalmente eu prego no modo mais calmo, não tem a dinâmica do pastor Getúlio. Mas pronto, vamos ver se a igreja recebe aquilo que Deus, o recado que Deus tem para a igreja. Mateus 16, 24. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. 26. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que pode dar o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos. Então retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Até aqui a palavra do nosso Deus. A palavra de Deus, em Mateus, Jesus estava a andar com os discípulos. Muito obrigado, servo a Deus. E Jesus parou e perguntou aos discípulos: o que é que dizem de mim? O que é que falam de mim? Muitas das vezes nós ouvimos aí no mundo que Jesus é amor e que Ele só olha para o nosso interior. Não importa o que falam de nós, o que importa é que Jesus fala de nós, o que Deus fala de nós. Mas o próprio Deus perguntou, Jesus, Deus encarnado, Deus vivo, disse: o que é que o mundo fala de mim? A minha pergunta é: o que é que o mundo fala de ti? Jesus, Ele veio com um propósito grande, salvar-nos. A Bíblia vai dizer que Ele morreu na cruz por causa de mim e de ti, por causa dos nossos pecados. Mas
Mas muitas das vezes, quando nós perguntamos à igreja realmente quem é Jesus para ti, quem verdadeiramente é Jesus para ti, a igreja gosta de ver Jesus como alguém que tem bênçãos para dar. Mas não olham o porquê e o verdadeiro significado da morte de Jesus. Nós muitas das vezes viemos à igreja porque temos problemas. 80% das pessoas vieram à igreja porque estavam a sofrer de alguma questão. Doenças. Muita gente veio à igreja porque estava doente e queria a cura. Outros vieram porque estavam com problemas no casamento. Outros vieram porque queriam um namorado, um marido. Outros vieram porque já não aguentavam um marido em casa. Deus dá uma solução. Normalmente nós viemos por causa de algum problema. Uns vieram porque não estão a conseguir entrar na faculdade. Outros vieram porque não estão a conseguir emprego. Há imensos motivos para nós virmos à casa de Deus. Mas nós temos que sair daqui transformados. Porque nós não podemos sair do mesmo jeito quando temos um encontro com Deus. Quem Jesus é para ti? Alguém só que está aqui para te abençoar? Para te dar? Papá dá-me, papá dá-me, papá dá-me. Mas na altura de ter intimidade, de sentar para conversar com Jesus, ninguém tem tempo. Ninguém quer. Quem Jesus é para ti? Quem realmente é Jesus? Jesus, ele pagou um preço muito alto. Cruz fala de sacrifício, de renúncia. Mas muitas das vezes nós não queremos sacrificar nada. Todos nós aqui queremos alcançar grandes coisas. Mas quando chega a altura de sacrificar, a maior parte não consegue sacrificar. A primeira coisa que quando Jesus diz quem quer me seguir, pega a sua cruz, pega o seu sacrifício, a maior parte não quer pegar essa cruz. Quer falar das bênçãos de Abraão, que ele foi abençoado em tudo, em Gênesis 24 vai assim dizer. Mas não vê quando ele sacrificou saindo da sua casa, da sua parentela, da sua família. E confiar num Deus que ele ouviu simplesmente. O que é que tu já sacrificaste para estar mais perto de Jesus, para estar mais perto do caminho? Jesus apresenta-se como o caminho, a verdade e a vida. E muitas das vezes nós estamos aqui e não conhecemos a verdade e a vida. O ser humano tem um buraco na sua alma, tem um buraco no seu interior. E muitas das vezes vai procurar solução na bebida. Eu sou um Deus que durante muito tempo bebia para me alegrar. Mas eu reparei que a verdadeira alegria não está na bebida. Eu lembro-me da única passagem de ano que eu fui passar numa discoteca e não quis passar na casa de Deus. Estava cego. E quando eu cheguei a essa discoteca, chegou à meia-noite, eu comecei a olhar para a cara das pessoas, para a face das pessoas, e eu comecei a ver uma alegria falsa. Levantavam o copo, se riam um bocado, mas quando baixavam o copo, tu vias a cara deles. Não tinham a verdadeira alegria. Eu me arrependi naquele dia porque eu sabia onde estava a verdadeira alegria. Onde é que o meu pai ensinou-me a passar a passagem de ano. E eu olhava para as pessoas e via que as pessoas estavam a sofrer. Mas quando passavas com o copo, levantavam o copo e riam, mas vias lá dentro que não tinha alegria. A bebida não te traz alegria. Pode-te fazer esquecer os problemas momentaneamente, mas não te traz alegria verdadeira. Há gente que entra na droga por causa do buraco que tem na alma, está à procura de uma solução. Mas essa solução, a droga, Eu felizmente ontem quando eu jovens, eu nunca tive coragem de entrar no mundo da droga, porque eu sabia e vi os frutos da droga, vi pessoas a perderem-se na droga. Então eu nunca toquei na droga, mas eu vi o fruto. E há pessoas que foram buscar a alegria na droga.
Só que um abismo puxa outro abismo. De início até te dão a droga, oferecem-te a droga. Mas quando você está viciado, já ninguém te dá. Te humilham. Você começa a pedinchar, a mendigar para poder ter droga. Chegou um ponto que você começa a roubar tudo o que tens dentro da tua casa. E quando a família tira-te de casa, você começa a roubar fora de casa. Porque você acha que a droga vai preencher o buraco vazio que tens na tua alma. Mas há vazios que só Deus pode preencher. Muitas das vezes nós não sabemos como está o coração da nossa juventude. Na pandemia viu-se muita gente na depressão, muita gente sem esperança, porque eles não têm Jesus Cristo. Têm medo da morte porque não sabem o que há depois da morte. Mas há certas coisas na tua vida que só Jesus pode preencher. O primeiro sacrifício que nós temos que fazer, sacrificar os nossos sonhos para estarmos mais perto de Cristo. E muitos de nós, nos anos 80, os meus pais também emigraram para vir para cá. Eu sou de descendência santomense e eles vieram buscar novas condições, sonhos, sonhar ter a própria casa, o carro. Mas às vezes tu tens de sacrificar o sonho para buscar primeiramente a Deus. Só que muitas das vezes nós viemos para aqui e esquecemos Cristo. Fazemos tudo para alcançar os nossos sonhos. Infelizmente muitos conhecem a palavra, saem do seu país conhecendo a palavra, mas quando chegam aqui deixam de ir à casa de Deus, deixam de buscar Deus, porque primeiro o trabalho, segundo o trabalho e terceiro o trabalho. Sonhos, todos nós temos sonhos, mas nós temos que aprender a entregar os nossos sonhos a Deus. A casa é importante nós lutarmos para ter a nossa casa, o nosso carro. Eu contei ontem à juventude, a minha luta para ter o meu primeiro carro. Aos 19 anos, eu fiz um crédito de 800 euros, se não me engano, 800 euros, para comprar o meu primeiro carro, Fiat Uno. Os brasileiros conhecem bem esse carro, não é? O Fiat Uno. Era um sonho que eu tinha, ter um carro, ter a carta logo. Mas muitas das vezes nós deixamos Cristo somente para seguir os sonhos. Abandonamos a nossa família somente para seguir os nossos sonhos. Muitas das vezes nós não damos por conta, pastor. Eu fui para Angola com um objetivo, com a palavra de Deus, mas com um objetivo, ter a minha empresa, ter as minhas coisas e também atingir os meus sonhos. Mas chegou um momento que eu deixei a minha família praticamente. Comecei a abandonar tudo porque a desculpa era trabalho. Seja a hora que fosse fim de semana ou não, a desculpa era trabalho. Mulher, não estás a ver que eu estou a trabalhar para te dar os bens, para te teres tudo em casa? Mas chegou um momento que eu olhei para trás e vi que eu estava a perder a minha família por causa dos meus sonhos. O que adianta ter uma casa grande e ter uma casa cheia de confusão? O que adianta teres um carro, mas não teres a tua família para passear contigo? Eu olhei para trás e vi, eu estou a perder a minha família, eu tenho que fazer algo. Como muitos daqui, eu tive que voltar-me para Deus porque eu disse, o caminho é só este. Se eu não voltar para os pés da cruz, eu vou perder a minha casa, eu vou perder a minha família. Que adianta o homem ganhar o mundo se eu perder o que Deus me deu de mais precioso, que é a minha família? Eu olhei e vi que eu estou a perder os meus filhos. Há uma fase da vida do meu filho mais novo que eu não me lembro porque eu não estava presente. Hoje já está um homem, fez 18 anos, mas há uma fase da vida dele que eu não sei como é que ele cresceu.
Eu estava em casa, mas não estava presente. Porque eu estava à procura dos sonhos. Eu quero. Mas há momentos que eu tive que sacrificar os meus sonhos e chegar-me mais perto de Cristo. Doeu. Mas eu não me arrependo, porque eu ganhei novamente a minha família. Quando você vai para perto de Cristo, as vitórias que vocês têm são maiores do que aquelas que o mundo diz. Porque para o mundo, eu ter uma casa grande, ter os carros grandes é bonito. Para mim, a alegria, quando eu fui buscar o carro, primeiro carro 0 km na stand, era rir ou quê? Mas o primeiro carro eu ainda fui buscar com a minha esposa. Estava ligado com ela, com a minha família. A primeira coisa que eu quis foi meter a minha família dentro do carro, porque era uma conquista familiar. No segundo carro a vaidade já sobe, é um carro maior. A gente começa a tirar Deus do centro e começamos a colocar eu consegui, eu posso, eu mando, eu faço. E antes de colocarmos lá as pessoas que devem andar, que é a família, começamos a colocar pessoas que não devem estar no nosso carro. Vaidades mais vaidades. E Deus começou a dizer, filho, esse não é o caminho. E eu tive que voltar para trás. Vai carro grande, vai embora. Vai isto, vai. Mas eu não posso perder a minha família. Eu não posso perder a minha família. Por causa dos meus sonhos, eu tive que sacrificar sonhos. O segundo ponto que nós temos de sacrificar é as nossas vontades. Muitas das vezes não dá vontade de vir à casa de Deus porque estamos cansados do trabalho, de um dia de labuta, de trabalhar imenso. Não dá vontade. Eu admiro o pastor Getúlio, a vontade que ele adora, a vontade que ele busca a Deus, que ele dança a Deus. Porque ele sabe de onde Deus lhe tirou. O meu pai costuma dizer que a maneira que tu adoras a Deus demonstra muito o teu estado espiritual. Porque tu realmente sabes o que Deus fez pela tua vida, o que Deus pode fazer por ti, tu vais adorar da mesma forma. Vais dar o teu tudo. Mas muitas das vezes não queremos sacrificar as nossas vontades. Queremos ir passear, queremos ficar a dormir, mas não queremos estar na casa de Deus. Nas redes sociais, às vezes estamos 2, 3 horas nas redes sociais. Eu estou num jejum das redes sociais, tirei Facebook, tirei Instagram, porque muitas das vezes distrai. Você vai ver uma coisa simples, começa a ver, começa, quando você olha para a hora, meu Deus, 2 horas já se passaram e a pessoa não viu nada de interessante, nada que edificasse, mas não conseguimos sacrificar as nossas vontades para estar na casa daquele que nos criou, daquele que deu-nos um propósito, daquele que nos salvou, daquele que nos livrou. Como é que nós não conseguimos sacrificar as nossas vontades? Juventude. Como é que nós não conseguimos sacrificar? Para a escola muitas das vezes sacrificamos. Eu vejo o meu filho, ele às vezes estuda até às 2, 3 da manhã. Ele consegue sacrificar para estudar, mas muitas das vezes quando é para ir para a igreja... Mas eu como pai também lá não é... Filho, já te disse. Porque eu ainda sou o pai e o cabeça daquela casa. Pai e mãe, às vezes não é fácil trazer os nossos filhos à casa de Deus. Não é fácil. Mas não desista. Porque é uma semente que vocês estão a deixar no coração do vosso filho. Eu cresci na igreja e por um momento também quis ir conhecer o mundo, porque achava que no mundo haveria mais alegria, nas discotecas, nisto, naquilo. E quando a gente começa a entrar no mundo, começamos a ver que não, que é só vaidade, que o mundo não tem nada para nos oferecer.
Mas às vezes é difícil voltar para o caminho de Deus. Por quê? Porque você se afastou muito, pecou muito. E eu lembro-me quando o meu líder da igreja, eu conheci ele a jogar futebol, e ele disse: Cosme, eu te vejo no altar a pregar. E eu ri, eu disse: não, já não é para mim. Porque onde eu já passei, altar já não é para mim, pastor. Já não é para mim. Mas ele não desistiu. A minha esposa não desistiu. Os meus pais não desistiram de orar por mim. E aquelas palavras que quando eu ia à igreja, guardava no coração, começaram a ferver. Começaram a falar alto. A fazer-me lembrar como era alegre na casa de Deus. Como era satisfatório estar na presença de Deus. Até que eu disse ao mundo: não, chega. Disse aos meus colegas: chega. A partir de hoje, eu sou uma nova criatura. Eu tive que largar as minhas vontades para poder ir para o centro da vontade de Deus. Largar os desejos da carne. Gálatas 5,16 vai falar de quais são os desejos da carne. Não é fácil largar, sacrificar os desejos da carne. Mas Jesus diz: quem quer me seguir, pega a sua cruz, sacrifício. Gálatas 5,16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito e o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade, impureza. Se nós formos olhar para os nossos tempos atuais, infelizmente entrou muita impureza na sociedade. Infelizmente, a pornografia tem dominado as redes sociais e a vida do ser humano. Há pais que acham que os seus filhos, que os telefones não têm acesso a essas coisas. Mas eu me lembro com os meus 8, 9 anos, anos 80, muita gente ainda não sabe o que é o videocassete, não sabe o que é locadora. Aqui era... Mas nos anos 80 eu tinha um amigo mais velho que ele já tinha vídeo em casa, videocassete. Ele ia à locadora, alugava os filmes pornográficos e ele apresentou a minha geração com 8, 9 anos, nós estávamos ali a ver pornografia. Anos 80. Que era difícil. A pessoa para ir para o videoclube ou a locadora, ver um filme, tinha que ir lá, abrir a capa e ver a imagem. As pessoas estão a ver o filme. Vergonha. Mas mesmo assim, eu com aquela idade, eu tive acesso à pornografia. Pai, imagina hoje com a internet. E os pais deixam os filhos com tudo. Há grupos do WhatsApp que o normal é colocar pornografia. Eu estou em poucos grupos por causa disso, porque é normal nos dias hoje mandar filmes pornográficos. É muito normal. E nós pais em casa achar que não, os nossos filhos não. Atenção aos telemóveis, atenção aos sites que eles acedem, infelizmente. E quando estamos a ver pornografia, há uma descarga de dopamina no nosso cérebro, de satisfação. A mesma coisa que a heroína faz no nosso cérebro é o que a pornografia faz no nosso cérebro, o mesmo efeito. Por isso é que as pessoas ficam viciadas na pornografia. É difícil largar a heroína? É. Também é difícil largar a pornografia. E o grande problema é que a pornografia, diferente da heroína, não é algo ilegal. Se você tiver a ver pornografia, você não vai ser preso. Ainda tem a coragem de mostrar aos colegas.
Infelizmente há muita gente presa na pornografia, desde a juventude aos mais velhos. Homens casados que não procuram a sua esposa por causa da pornografia. A esposa vai dormir e ele fica sempre acordado na internet. Está na pornografia. Você chega perto, ele desliga logo. Porque a natureza do homem é procurar a mulher. Mas como ele está viciado na pornografia, e a pornografia e a vida real é diferente, então ele deixa de procurar a sua esposa. Há jovens que são viciados, ficaram presos na masturbação. Eles amanhã vão ter dificuldade em ter um relacionamento, porque é diferente a masturbação e ter relacionamento sexual com uma jovem, com a sua esposa. Então vão levar coisas erradas para o seu casamento. Nós temos de ter cuidado, temos de sacrificar os desejos da nossa carne. Porque os desejos da nossa carne é ver essas coisas imorais, impuras. Mas nós temos que ter muito cuidado. Jovem, cuidado com a tua vida. Sacrifica hoje. Porque amanhã no trabalho há pessoas que o vício é tão grande que não conseguem estar concentradas no trabalho porque estão a pensar simplesmente naquilo que viram. Está preso na mente, está guardado na mente. E para tirar as imagens é difícil. É uma luta constante. Há imagens que foram apresentadas nos anos 80 que eu tenho que muitas das vezes estar a repreender. Por isso nós temos que ter atenção. Sacrifica hoje os teus desejos. O mundo apresenta-te coisas que não são benéficas para ti. A pessoa deixa de ter desejos nas outras coisas por causa da pornografia. Começa a ver as mulheres de forma errada por causa de pornografia. Quando anda na rua, vê uma mulher, só pensa numa coisa. Começa a objetivar as mulheres. E o grande problema nos dias de hoje é que acham normal. As próprias mulheres começam a se apresentar como objetos sexuais. Nas redes sociais agora é normal uma mulher dizer que dormiu com 5 homens ao mesmo tempo. Onde é que estamos, pastor? Não têm vergonha disso. Porquê? Por causa da imoralidade sexual. Por causa do desejo. Nós temos que saber que temos que sacrificar os nossos desejos. Porque muitas das vezes os nossos desejos vão nos fazer acabar com a nossa família. Acabar com nossos filhos. Conheço uma pastora que ela estava a falar que infelizmente ela atendeu uma família. E essa família, o jovem foi falar com ela que tinha problemas, tinha algumas dificuldades em relacionar-se com mulheres, ele tinha desejos homossexuais. E ela falando com aquele jovem, tentando perceber de onde veio aquilo, aquele jovem falou que em criança ele foi violado pelo próprio irmão mais velho. E ela chamando o irmão mais velho para tentar perceber o contexto daquela casa, o irmão mais velho vai dizer que ele costumava a ver pornografia. Que o pai ainda por cima era pastor, o pai via pornografia e ele ficava escondido a assistir pornografia à noite com o pai. O pai pensava que todo mundo foi dormir e ele ficava a assistir. E uma das vezes, e normalmente quando a pessoa está a assistir pornografia quer se satisfazer,
E uma das vezes o pai desligou mais cedo e ele não se conseguiu satisfazer e ele foi para o quarto com o irmão. E como ele ainda não estava satisfeito, ele agarrou no irmão e terminou com o irmão. Aquela família estava a viver um verdadeiro problema por causa de uma má decisão do pai. Imoralidade sexual tem estado a devastar famílias. Nós às vezes não ligamos, achamos que é normal, ainda rimos. Mas a imoralidade sexual tem estado a devastar famílias. Por isso nós temos que vencer os desejos da carne. A Bíblia vai dizer que ninguém é tentado acima daquilo que consegue suportar. O diabo sabe onde é que está a tua dificuldade. Uns é mulheres, outros é pornografia, outros gostam de mexer naquilo que não é deles, outros, cada um é tentado naquilo na qual a sua carne deseja. Mas o bom é que nós sabemos que Cristo, quando entra em nós, Ele tem o poder de nos limpar. Ele tem o poder de arrancar esse mal dentro de nós. Mas nós temos que aprender a sacrificar os nossos desejos. Eu lembro-me que quando eu voltei para os caminhos de Deus, e eu desde jovem comecei a beber vinho e sempre gostei de beber vinho, e uma das questões comigo foi para deixar o vinho, deixar a bebida. Não foi fácil, porque a gente tem aquela mentira de dizer que não somos viciados. Não, é só um copinho, eu não sou viciado. Mas quando eu decidi deixar de deixar, não sou viciado. Toda a comida, uma pessoa só pensava no copo de vinho. Só pensava no desejo, no saber o que é, no plac, quando entra. Mas temos que aprender a sacrificar. Hoje eu vejo que eu estou muito melhor. Estou muito melhor como marido, porque a minha esposa assim o confirma. Muito melhor como pai, porque os meus filhos assim o confirmam. Então é uma decisão de deixar os desejos da carne. A toda hora, quando uma pessoa passa por uma garrafeira, às vezes olho e vejo se é de uma casta, qual é a casta, mas eu não sou mais agarrado àquilo, não bebo mais. Porque eu sei que aquilo faz mal, tem destruído famílias. O índice de violência doméstica aumentou por causa da bebida alcoólica dentro de casa. Eu não entro nesse tema, se é pecado ou não é pecado, eu não entro nesse tema. Mas eu só posso dizer que no mesmo fonte não pode sair água doce e água salgada. Se eu olhar para os frutos da bebida alcoólica, os acidentes na estrada, famílias que perderam o seu ente querido por causa da bebida, eu posso dizer que não, essa água é amarga. E se é amarga, não vem do nosso Deus. Se essa água é amarga, tem frustrado planos de Deus na vida de muita gente, então eu não posso entrar por esse caminho. Se o vinho tem destruído famílias, eu não posso entrar nesse caminho. Não vou aqui com teologia, não vou bater nisso. Eu só posso dizer que os frutos, pelos frutos conhecereis a árvore. Quais são os frutos que a bebida tem dado à nossa sociedade? Eu lembro-me quando apanhei a minha primeira bebedeira. A bebida humilha-te. Você vai para casa tentando disfarçar, era jovem, 17 anos, creio. Para os pais não saberem que você bebeu um copo. Mas a bebida humilha-te. Eu entrei já bem rápido para os meus pais não darem por conta, eu fui tomar banho, a ver se passava. E naquele dia era uma sexta-feira, ia haver a festa da escola dominical da igreja, onde os meus irmãos iriam participar, a minha família iria participar. Eu tomei banho, fui para a cama, agora para me acordarem.
tentaram de tudo, eu não levantei da cama. Acordei às 23 horas, sozinho em casa. Quando os meus pais chegaram, perguntei por que não me acordaram. Nós tentamos te acordar, tu sabes o estado que chegaste em casa. A bebida humilha-te. Pessoas fazendo coisas que não querem por causa da bebida. Então sacrifica os desejos da tua carne para algo maior, para algo melhor. Porque Jesus também sacrificou. Jesus naquela cruz, Ele demonstrou o verdadeiro sacrifício. Hoje é culto de ceia e a ceia aponta pela morte na cruz do Calvário. E Jesus, quando estava ali pendurado, por causa dos teus pecados, por causa dos teus erros, Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. No momento de maior dor, Deus disse: Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. E nós não conseguimos sacrificar o nosso orgulho para perdoar o nosso irmão, a nossa irmã. Há pessoas que estão na casa de Deus, mas não falam com os seus pais. Há pessoas que estão na casa de Deus, mas não falam com os seus vizinhos. Há pessoas que estão na casa de Deus, mas não falam com os seus irmãos. Mas Jesus, no maior momento de dor, Ele diz: Pai, perdoa aqueles que estão a fazer mal. Aqueles que eu já alimentei com o pão e com o peixe. Aqueles que eu já curei. Aqueles que viram milagres. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele sacrificou-se. Mas você não é capaz de sacrificar o teu ego, o teu orgulho, para ganhar o teu vizinho. Eu, quando vim a esta igreja no início do ano, eu vi que eles estavam a viver Deus deu uma palavra em Mateus, que era ide e pregai o evangelho a todo mundo. Todo aquele que crer e for batizado, esse será salvo. A grande questão é que nós gostamos de pregar com as nossas palavras, mas esquecemos de pregar com a nossa vida, com o nosso exemplo. Quando o teu vizinho olha para ti, será que ele vê mudança? Jovem, quando o teu pai olha para ti, será que ele vê mudança? Porque muitas das vezes nós queremos ganhar a nossa família, mas a nossa família não vê mudança em nós. Mãe, pai, será que os teus filhos estão a ver mudança em ti? Tem que haver mudança. Porque há muita gente que não vai ver a Bíblia, não vai ler a Bíblia. Mas através da tua vida ela vai conhecer a Bíblia. Porque ela vai ver alguma coisa mudou. Ele já não é mais o mesmo. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O que é que na tua vida é novo? Quais são os testemunhos que podem falar de ti? Naquela cruz Jesus disse: está consumado. Está consumado. Aprenda a perdoar os outros. E principalmente, perdoa a ti mesmo. Perdoa a ti mesmo. Porque Cristo morreu naquela cruz por causa do nosso perdão. Até aqui é a palavra do nosso Deus. Que Deus ricamente abençoe a todos.